Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais uma partida aqui histórica entre as duas engines melhores da atualidade. Stockfish e Lila Zero são engines que começaram com a tecnologia de força bruta, cálculo e tudo mais, incorporando table base, incorporando livros de abertura extensos, mas de uns anos pra cá eles incorporaram também algo novo, já faz uns 6 anos isso, né? Que eles começaram a incorporar as redes neurais, galera. A Google descobriu através do seu projeto DeepMind e da sua engine Google AlphaZero, descobriram que por Reinforcement Learning, é uma técnica de inteligência artificial em que a máquina fica evoluindo sozinha, fica jogando contra ela mesma, evoluindo, sem regra. Além mas sem assim valor de peça, sem heurística, né? Sem aquela coisa de se isso, aquilo. Não. Simplesmente por reconhecimento de padrões, né? As máquinas nessa tecnologia não sabem valor de peça nem nada disso. É muito legal. E claro, rodou por 4 horas lá nos supercomputadores da Google, nos super servidores deles, que foi o suficiente para criar uma engine que pegou o melhor Stockfish da época e assim, jogou no lixo, né? E aí, claro, essas tecnologias se desenvolveram a partir disso. Lila Zero, 2018 começou a ser treinada. Eu, inclusive, participei do treinamento da Lila Zero. Eu ofereci minha máquina e meus recursos em nuvem também da minha conta que eu tinha da Google. Ganhei R$1.000 lá de crédito e eu dei tudo para esse projeto também da Lila Zero e ajudei a treinar. E eu ficava acompanhando lá o crescimento do rate. E o meu primeiro vídeo do canal foi jogando contra a Lila Zero quando ela tinha 1.700 de rating. Era a melhor força, era a Lila Zero na força máxima, né? Era 1.700, 1.800. Foi o primeiro vídeo do canal. E eu acabei ganhando num final difícil de peões e cavalos e tal. E eu falava, cara, eu ganhei da Lila Zero, isso é histórico, porque eu disse no vídeo, eu tenho certeza que não vai acontecer, daqui a um ano eu não vou mais, nunca mais vou conseguir ganhar. E é verdade, dali pra frente Lila Zero foi pra 2.200, 2.000, 2.200, 2.500, 2.000, 3.000 e agora já tá em 3.700, né? Uma força bizarra. E aqui a gente tem também o Stockfish, que também na mesma linha incorporou as redes neurais para a sua estrutura de código que já era bem robusta, né? Então a gente tem as duas das melhores engines da atualidade chegando aí nos 3.700, 3.800. Bora dar uma olhada. Temos uma Najdorf aqui, galera. Najdorf. Peão do rei foi jogado pelo Stockfish. Lila Zero vem com a siciliana. Cavalo F3, D6. D4 abre a posição, temos trocas. Cavalo ataca o peão. Cavalo defende. A6, a variante Najdorf da siciliana. Que loucura. Bispo G5. Yes! Adoro essa variante. Foi jogada E6. E aqui eu só não fiquei mais feliz porque não jogaram com F4 aqui, que eu adoro essa variante. Muito maluca com F4, mas aqui jogou a do Mikhail Tal. O Mikhail Tal gostava muito de jogar esse lance dama F3. Bora ver. Cavalo de bem D7 e grande roque. Até aqui, galera, lances que a turma joga, ó. 2018, Nepo jogou isso contra o Alexei Sarana. Que é mais recente, esse ano, Abhimanyu Mishra contra Annie Woodward. Tivemos também... quem é que jogou isso daqui mais recentemente de rating alto aqui? Tem muita gente que joga isso, mas dos conhecidos são mais esses dois que eu mencionei. O Ponomariov jogou também esse ano, acabou empatando. Vamos dar uma olhada como é que segue. Dama em A5 foi jogado. E agora trazendo a dama aqui pro jogo. Não se enganem, não vai jogar esse lance aqui e capivarar o bispo com cheque, além de tudo. Cuidado, né? Esse lance aqui, ele é terrível, porque esses ataques horizontais de dama a gente costuma ignorar. A gente se pega aqui, né? Fala, veio me atacar aqui, vai ver só, né? E aí perde o bispo com cheque. Mas as máquinas não penduram peça. As máquinas não se distraem. Não mais. Antigamente até rolavam uns bugs e tal, né? E isso até mesmo levou Kasparov a suspeitar que tinha um ser humano ali. Vocês estão falando que esse IBM aí, como é que chamava o IBM que ganhou lá, o Deep Blue, que ganhou do Kasparov, vocês estão falando que isso aí é engine? A engine tá roubando, a engine tá usando ser humano, né? Na época o Kasparov acusou a IBM de estar usando ser humano.
Mas as máquinas hoje em dia não tem mais esse bug, não. Então, H4 foi jogado, bispo vem para casa de E7, o bispo ficou bem protegido. E aqui G4, galera, agressividade máxima. Permitindo o cavalo em E5, dama atacada vem para G2, opa, o fianqueto da dama. E agora cavalo de E em G4. Ô Rafa, esse Stockfish já pendurou peão logo na abertura? Não foi pendurada não, galera, ele sacrificou um peão, por isso essa partida é bem interessante. Bispo em E2 agora ganhou um tempo atacando o cavalo. E aqui H5 devolve na mesma moeda, parafuso cachorro. F3, sai daí, cavalo vem para casa de E5 e agora F4, sai daí de novo. E o cavalo ganha, volta para casa de G4. Por que as brancas fizeram isso? Ganharam um lance. É a mesma coisa que elas terem jogado F4 e falar, é minha vez de novo, né? Para pensar, ó, antes de jogar o F3 estava nessa posição aqui. E agora tá com essa posição aqui, ó. Tá nessa posição aqui, só que agora é a vez das brancas jogarem, né? Então, é interessante, ó, tava assim e agora tá assim e as brancas jogam. Então jogou F4 e joga de novo. E agora o Stockfish segue com o lance torre D3, controlando aqui o duplo do cachorro. E bispo D7 segue o desarrollo. Ô Rafa, será que valeu a pena pro Stockfish sacrificar esse peão? Eu não tô vendo vantagem. Nem eu, ninguém tá, mas o Stockfish ele calcula bilhões de jogadas, ele deve estar vendo alguma coisa. Rei B1, imagina você sacrifica um peão e continua jogando, como se nada tivesse acontecendo. E aqui, grande roque foi jogado pela Lila 0. Bispo vem para casa de F3, opa, coloca o bispo numa poderosa diagonal. E o ponto todo, galera, é que aqui esses cavalos estão um pouquinho imobilizados, né? Se você tirar esse, tá caindo aqui ou tá caindo lá. Então, tá com uma mobilidade restrita aqui a Lila 0, que segue com o lance Rei B8. E agora E5 abre atividade, ataca o Pocotó, rasga a diagonal do bispo, dama volta para C7 para defender em D6, para defender em B7. E aqui, na frieza, torre em E1. Você pensa, agora vai vir uma pancada, não! Torre E1, na maior frieza do mundo, traz mais uma proteção para esse peão que já está atacado 1, 2, 3 vezes e tem apenas 2 defesas. A partida segue com o lance torre de H em 8. Por que ele não rasgou o peão aqui, tomou o peãozito? Por que ele não fez isso aqui? Além de tudo, tá atacando aqui essa torre por conta de bispo em F4, galera. Esse bispo aqui em D6 protegendo. Tem o que você quiser. Aqui tem esse aqui, ó. Tem essas mentirinhas. Mas entre máquinas não é mentira. Entre máquinas é exatamente o cálculo delas. Então a gente pode dizer, se fosse entre seres humanos, pô, tá meio forçado isso. Mas aqui não, nesse caso não. Aqui acabou, né? 2 ataques pra cima do bispo, deixa a torre, mas não pode tomar a torre porque bispo por D6 acaba ganhando a dama, né? Legal isso aqui, né? Mas fala, Rafa, mas tá dando muita peça aqui, ó. Vai trocar aqui e tomar agora o cavalo atacando o bispo e a dama, né? Ó, primeiro que tem um duplo aqui chegando também, mas aqui teria que jogar dama G3 atacando o cavalo e depois jogar cavalo em F7, esse lance viria com cheque. Uau, galera. A linha é longa, mas é verdadeira. Se fosse entre seres humanos, estaria no mundo da especulação. Aqui não, aqui tá na verdade mesmo. Ainda no final só é possível essa linha toda, porque no final tem esse duplo, né? E aqui bispo em C6, dama em H3, o cavalo tá controlando aqui a casa de D1, as duas torres estão atacadas. E aqui depois do cavalo E4, tentando desviar aqui para dar mate, teria rei C1, um dos únicos lances da posição. Que loucura, né? Você fala, mas por que não pode tomar aqui? É porque tá tomando aqui com cheque primeiro. Então, primeiro rei C1. E agora sim, se cavalo por C3, dama por C3 e não tem mais mate. E as duas torres continuam atacadas. E aqui sim a gente consegue ver que as brancas têm vantagem. Qualquer lance vai ser jogado. E aqui você simplesmente vai trocar e vai tomar e por aí vai. Que isso, galera, olha o nível desse lance torre 1, né? Olha a insanidade que é o negócio, né? Uma profundidade assim de outro planeta. E torre de H em E8, ali Lila 0 faz as contas também, vai para outras dimensões e encontra que esse é o melhor lance. E aqui dama G3 e as brancas continuam com um peão a menos. Dama G3 trouxe reforço para o peão central. Bispo C8 sai da frente da torre. E torre de E vem para D1, pressão na coluna D. Tirou uma defesa desse peão. E agora? Será que dá para tomar de novo? Eu vou jogar peão, toma. E agora vou jogar dama, toma. Ou cavalo, toma. Qual vocês querem? Cavalo, toma. Pronto.
Mais uma vez, bispo F4 pode dar problema. E aqui se dama toma, qual que é o ponto todo? Bispo F4 de novo, né? Pior ainda. Aqui a dama agora ficou já aprisionada. E mais uma vez, aqui se você tentar defender, de novo estão existindo temas maravilhosos. Aqui tem esse aqui que é legal, ó. Ó aí que bonitinho, né? E agora o cavalo ataca a dama e o bispo e tem mais 2 torres atacando aqui esse bispo. Olha o batalhão, de repente esse bispo não estava atacado nenhuma vez aqui, ó, nenhuma. De repente abriu aqui, tem 3 ataques para cima dele e da dama também. Ai, que uma loucura essa variante aqui. Mais uma vez nessas variantes aqui. As brancas acabam se dando melhor, né? Por isso a partida seguiu não com o peão toma Capivariation e sim com o lance D5. Agora seguimos com o lance dama em G1 e a gente continua se perguntando por que o Stockfish sacrificou um lance lá no começo da partida e como é que ele não tá pior ainda. Aqui cavalo D7 foi jogado, propondo trocas. Bispo toma, torre toma, e se começar a trocar muita peça, vai ajudar a Lila 0, hein, que tem um peão a mais nesse final. Mas o Stockfish nessa posição vai para um lance bizarro. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. A engine recreativa aqui, ó, não faz nem ideia do lance B4 que vai ser jogado. Ela não nem considera essa possibilidade desse lance B4, que é um lance simplesmente assustador, né? Você fala, como assim, cara? Do nada, tirar uma proteção do cavalo, expor o rei, do nada. O que esse lance faz? O Stockfish não tinha visto aqui essa engine recreativa, não tinha encontrado isso, hein? Vamos ver, que loucura. Torre de D em E8 foi jogada e agora cavalo aqui em A4. Ok, a casa de C5 aqui tem reforço com esse peão, isso é verdade. F6 foi jogado e agora a torre C3 ganha um tempo para cima da dama. A dama volta para a casa de D8 e agora sim, bispo toma, peão toma. E você fala, e agora finalmente vai recuperar o peão. Nada disso, que recupera peão. Primeiro que o peão central aqui está atacado várias vezes. E se você tomar aqui, por exemplo, aqui o peão em F6, cavalo em F6 protege aqui os peões e não tem mais nenhum ataque. Então a posição ela só tem um lance aqui que é bom. Só tem um lance que funciona nessa posição e é bizarro, galera. É o lance assustador. Torre C6? O que é isso, galera? Não dá para acreditar no nível dessas máquinas. Esse lance é simplesmente absurdo. A torre não pode ser capturada, isso é fato. A gente consegue perceber que tem aqui um triplex com varanda gourmet, né? E carnes defumadas e o que você quiser, mas aqui não vai funcionar porque as brancas estão melhores aqui, né? Então tudo bem, você fala assim, tá, é genial, se ele capivarar você ganha, mas e se ele não capivarar? Qual é a ameaça que existe nessa posição? A torre tá entrando, galera. A partida segue agora com o lance cavalo por E5, mas notem que também seria possível tomar de peão e deixar exatamente essa posição desse jeito. E aqui se, por exemplo, o cavalo capturasse, tá tendo aqui esse lance bizarro, dama G3, cravando tudo, a dama não tem acesso, esse cavalo não tem defesa, olha só, todas essas peças aqui assistindo, e o cavalo falando, quem vai me defender? E todas elas, eu não posso, nem eu, né? E aí elas só fazem assim, essa carinha pro cavalo assim, ó, né? E aí já era. E continua existindo aqui esse tema de não poder tomar a torre por conta do duplo. Então, galera, que loucura, né? Torre C6 foi jogado. E a posição é difícil agora para Lila 0. O que vai jogar aqui? Sério? Vai jogar rei A8? Não sei, para não levar o duplo? Pode ser, mas tá vindo torre D6. A ameaça é essa e as peças estão chegando. E não sei não, tem essa ameaça aqui também. O que mais dá para tentar fazer aqui? Enfim, as brancas vão chegando. Não é que tem um arremate nem nada, mas as brancas estão bem. Por isso, nessa posição, a Lila vai para o lance cavalo por peão, com uma ideia genial. Eu achei que esse lance aqui também merece um lance brilhante. Porque a ideia é seguir com o bispo D7, e aí sim, de fato, ameaçar tomar a torre. E esse cavalo tá pendurado, né? Então, olha que genial. A partida seguiu com o peão toma e agora bispo D7. Sensacional a sequência da Lila 0. Bela resistência vai mostrando. Peão toma, foi jogado atacando a torre agora, e por isso você tem que tomar esse peão. E agora a torre vem para D6, e não é tão fácil assim, porque agora você quer tomar o cavalo, mas existe essa cravada. Por isso dama C7 foi jogado, e agora a torre está atacada, o cavalo está atacado. Finalmente a Lila 0 vai recuperar material.
Stockfish já tinha planejado isso. Torre por bispo agora. Fala, já que eu não vou devolver material, eu prefiro ficar com 2 peças, 2 cavalos pela torre. Vamos ver como é que segue essa loucura aqui, então. 2 cavalos por torre. Cavalo C5 foi jogado. Dama volta para C8 e finalmente o Stockfish iguala o material aqui no lance 34. Tem cabimento um negócio desse? Sacrificou o peão lá no lance 6, sei lá que lance que era aquilo, e agora no lance 34 recuperou ali o material, né? E que loucura é essa? B6 foi jogado, cavalo atacado, cavalo A4 e agora dama D7, mais uma vez ataca o cavalo. E aqui, dama G3, cheque foi jogado. Também é possível você jogar esse lance aqui, cavalo por B6, mas o Stockfish fez as contas, jogou dama G3. Rei B7 foi jogado. E agora B5, que lance é esse? Entrega mais um peão agora. Peão toma, foi jogado cavalo C3 atacando o peão. E5 ataca o cachorro e depois de cavalo toma D4. E agora, Stockfish errou, deu uma pendurada aí. Por quê? Vai tirar esse cavalo, vai perder o outro com cheque. Nada disso. Aqui, Stockfish segue com super lance A4, porque o peão está cravado e esse lance protege o cavalo de forma que o outro ganha liberdade. No limite, galera, no limite. Dama C6 foi jogado e agora o cavalo vem para segurança na casa de 4. Sim, o cavalo aqui tem segurança. Porque se dama por cavalo, mais uma vez, ó quem aparece aqui. Triplex gourmet com baby beef, com Kobe beef. Um negócio impressionante. A partida seguiu com torre D7. E agora, dama em F3. Foi jogado, protegendo aqui o cavalo. Rei B8 e agora temos o lance torre em F1, protegendo mais uma vez aqui a dama e colocando pressão em F6. Torre F8 foi jogada e a dama vem para F5, paralisa esses peões aqui, dá suporte pro peão passado, hein? Não vamos esquecer desse carinha aqui. Temos o lance rei A8, coloca o rei aí longe aí, coloca o rei em segurança, porque talvez estava existindo algum tema aqui, né, de enfraquecer e tudo mais. O rei aí não tá mais na linha do cheque. Rei B2, olha o lance frio do Stockfish. Torre vem para C8, ataca o peão. Torre F2 faz a defesa. Dama C4, um lance assustador, um lance que intimida, um lance que assusta, um lance que cria traumas. Mas a partida segue com o lance rei C1. Aqui não tem trauma, aqui é frieza. Aqui não tem psicológico, é cálculo bruto, é rede neural. E agora a partida seguiu com o lance torre em G7, trazendo ataque pra cima do rei do Stockfish. Ô, Rafa, essa turma não gosta de ganhar peão, não? Por que não é peãozeiro aqui? Toma esse peãozinho aqui. Tá pendurando a torre aqui, cuidado. Por isso, torre G7 foi jogado. E agora, cavalo D2. Ataca a dama, é verdade, mas... E agora o peão de A4 aqui? Não pode, hein? Cuidado, aqui a dama tem que continuar protegendo a torre. E por isso, dama C6 foi jogado. E rei B2, olha só como o Stockfish conseguiu segurar o ataque aqui da Lila Zero. A dama no limite protegendo aqui o peão que tá atacado várias vezes. E aqui tá protegido. E a dama foi jogada para longe aqui dessas casas perigosas, né? Ela tava amarrada na defesa. Torre E7 foi jogado e agora o cavalo vem para casa de B3. Torre G7 vai para um lado e para o outro. H5 dispara o peão. Torre H8 impede o avanço. E aqui dama em H3, mais um lance super certeiro. Não apenas controlando aqui a casa de G2, mas dando suporte para o peão. Quando a torre dobra para atacar o peão, dama em F1 foi jogado. Olha a execução, galera, é uma execução perfeita dessas máquinas, né? Esse tipo de execução é muito difícil, porque... são nesses momentos que os jogadores têm recurso, que eles conseguem, né, um contra-jogo, conseguem ali um perpétuo ou mesmo um ataque ali de mate, né? As brancas estavam em perigo aqui também, mas as máquinas são brutas, galera. Agora existe ameaça aqui em F6, não dá tempo de tomar o peão. Por isso torre F7 foi jogado protegendo. E agora dama G1 e a torre não tá podendo tomar o peão, porque ela tem que controlar a fileira do fundo, senão o desastre vai acontecer. Por isso torre de F volta para H7, volta a atormentar aqui o peão, ameaça capturar.
E agora a torre G2. Olha a ideia do peixe, galera. Entregou o peão de H5. E a barrinha agora se animou com isso. Vocês viram o que aconteceu? A engine recreativa aqui do chess.com não tinha visto essa sequência e agora gostou. Agora já entendeu e colocou a avaliação lá em cima. E a partida segue com o lance torre C8, colocando pressão aqui na coluna C, né? Notem que torre por H5 aqui seria desastroso, né? Aqui torre cheque, vamos para as trocas, o rei tenta escapar. E aqui daminha F7, e você dá cheque e aponta o dedo na cara e vai ganhar a partida. Por isso, meus amigos, a partida segue com o lance torre C8 e nessa posição torre G8 atacando, permitindo dama por C2. Dá para ter ideia desse lance de torre G8? É muito cálculo bruto, né? Aqui o Stockfish está confiando que esse peão e os 2 cavalos vão ser suficientes para proteger aqui o rei. Parece que faz sentido. Porque depois de dama por C2, rei A3, não existe cheque. A casa de C5 está bem controlada. A casa de C1 está bem controlada. Os cavalos são bons defensores do rei. E agora a torre continua atacada e as peças vão chegando. Rei B8 foi jogado, cavalo D6 ataca a torre, torre G8, dama toma com cheque, e agora essa torre aqui? Rei A7 foi jogado, e agora o que fazer? Nessa posição, o Stockfish não pode tomar aqui a torre porque a torre está protegida, o Stockfish segue com o lance H6, dispara um pouquinho mais um peão, mais um super lance, não dá para tomar, por conta de sequência de mate que já está acontecendo aqui, né? Então, todo cuidado é pouco. Por isso, H6 é um super lance. E aqui, não sei não exatamente existe essa ameaça agora, mas pode ser uma ameaça no futuro. Na verdade, também existem outras ameaças aqui para cima do rei. A posição é super delicada, mas mais uma vez notem como esse cavalo aqui está protegendo todos os cheques e a partida segue, portanto, com o lance torre aqui em D7, mantendo a defesa do rei. Cavalo B5 com cheque foi jogado, rei B7 e aqui, galera, a última coisa que você quer é desproteger o seu rei, né? Mas o Stockfish faz as contas, faz o cálculo. Acho que a gente jogaria um lance do tipo dama E6 porque avançar aqui não dá, né? A casa tá muito bem controlada. Eu acho que dama E6 aqui faria algum sentido. Mas a máquina segue com esse super lance A5, galera. Cálculo bruto foi jogado, expondo aqui o rei, não é possível isso, o peão toma, e agora você fala, e vai fazer o que agora? Cavalo aqui seria ruim, por conta de rei B6, aqui vai dar um duplo nesses cachorros aí, né? Por isso a partida seguiu com dama em E6, você fala, mas por que ele jogou o lance A5? Agora sim esse lance é mais forte, por conta da atividade, rei cortado, da atividade que está existindo. A partida segue com o lance rei C8, e agora cavalo D6, a torre está cravada, o rei tem que se mexer, cavalo em E8, a torre tem que continuar protegida, por isso o rei D8 foi jogado, e agora cavalo por F6, e esse cavalo continua segurando todos os cheques. E esse peão aqui acabou não dando tempo aqui dele jogar, porque agora existe ameaça de mate, e a torre agora vem para casa de B7, ameaçando um ataque que no momento tá até protegido, mas agora temos aqui o lance dama D6, a sequência é forçante, você não vai cobrir de torre para não levar mate, não tem outra casa, só sobrou rei C8, e agora o Stockfish segue com o lance dama em F8 com cheque, joga o rei para casa de C7, cavalo chega em D5 com cheque, joga o rei para casa de C6, e agora temos o lance dama C8, galera, deixando o cavalo indo para cima da torre, não dá para cobrir de torre, não dá para jogar rei B6, olha que sequência fatal aqui do Stockfish, por isso o rei D6 foi jogado, além de tudo tá caindo a dama. Aí aqui você pode escolher, se você quiser capturar a torre e ficar com 2 cavalos a mais e um pouquinho mais de emoção, dá para tomar. Se você quiser já liquidar a partida, você toma aqui a dama em C2, né? E aqui realmente o resto é história, galera. Você pode tomar aqui o cavalo, mas até isso é ruim aqui, né? Tá vindo um cavalo por A5 agora atacando tudo. A casa de C4, a casa de C6 é um perigo. Aqui seria mate, né? Então teria que jogar a torre B6 para defender o mate, mas aí o peão dispara, acabou. Por isso qualquer lance aqui vai ser jogado D3 e aqui vamos ver a execução, né? Rápida a execução aqui do Stockfish. Faz 2 damas e aqui podia até promover, né? Podia até
promover aqui, que ia levar mate aqui de qualquer maneira. Não muito diferente de como vai seguir na partida. Olha que legal aqui o cavalo tirando essa casa de fuga. Na partida segue com o rei toma e a dama chega. E o rei vai tentando escapar para não levar mate. E as brancas permitem a promoção para a dama para finalizar com este mate. Tinha aqui em F3 também, não tinha não? Não, aqui, olha, quase que eu penduro aqui tudo. Caramba! Ainda eu acho que eu ganho. Não, aqui empata, hein? Olha, vai fazer besteira aqui, vai empatar aqui essa partida. Ó. Isso com muita sorte empata, mas aqui empata, porque você tem esse aqui primeiro, depois você vai tomar aqui, e aí vai sacrificar o cavalo no peão e vai tomar outro peão e vai conseguir empatar. Então não dá pra errar aqui, hein? No último lance aqui tem que dar o cheque certo. Vai dando cheque que uma hora é mate, mas cuidado, tem que dar o cheque certo. Muito legal aqui essa partida, Stockfish contra Lila Zero. Claro, a gente puxa o relatório aqui para dar um pouquinho de risada, porque é impossível para essa máquina, né, conseguir entender, mas ela só para ver aqui, ó, deu 3 lances brilhantes. Foram os lances peão toma, mais o lance torre toma e aqui também o lance cavalo em E4, 3 super lances brilhantes, super partida aqui do Stockfish contra Lila Zero. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!